alegria estar nesta noite aqui na casa do nosso Senhor. Eu convido os nossos irmãos a abrir suas Bíblias em Salmos 100. Salmo 100, que diz assim: Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, meus irmãos? Vamos ler o último versículo, versículo 5, todos juntos. Glória a Deus, aleluia. A fidelidade do Senhor, ela nos acompanha, né? Por todos os dias de nossas vidas. Então, que este culto possa ser um culto em ações de graças. Por tudo que o Senhor é, por tudo que Ele representa, meus irmãos, em nossas vidas. Que ao passar pelaquela porta, você possa se encher de alegria. Simplesmente pelo fato de estar em comunhão com os irmãos e na presença do nosso Senhor. Amém? Vamos orar neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua fidelidade vem nos acompanhando, Senhor, de geração em geração, Pai. Ô, Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que nós não somos merecedores, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que nós merecemos o inferno, Senhor. Nós sabemos que se fosse pela nossa própria vontade, Senhor, nós estaríamos nos distanciando cada vez mais de Ti, Senhor. Porque nosso coração é mau, Senhor. A gente tende, Senhor, para fazer o mal, Senhor. Ô, Senhor, mas o Senhor nos ama de uma forma tão poderosa. O Senhor derrama a Tua misericórdia de uma forma tão grande em nossas vidas, meu Deus. Que a cada dia o Senhor nos chama para perto, Senhor. O Senhor nos escolhe, meu Deus, e nos capacita, nos chamando, Senhor, para viver de acordo com a Tua vontade, Senhor, para viver, Senhor, para a Tua glória, meu Deus. Ô, Senhor, neste momento eu quero colocar diante de Ti, Senhor, este culto, meu Deus, que está se iniciando, Pai. Ô, Senhor, que cada louvor aqui entoado, Senhor, que cada palavra, Senhor, ministrada, meu Deus, venha falar, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer dizer, meu Deus. Que nós não venhamos sair daqui, meu Pai, como chegamos, meu Pai, mas que nós possamos, Senhor, ser, Senhor, transformados, Senhor, de glória em glória para a Tua glória, Senhor. É o que eu te rogo, Senhor, e te glorifico, Paizinho, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom nosso Senhor para todos sempre. Aleluia, Senhor. E vamos louvar com alegria nessa noite. Cada canção queremos entoar o nosso Senhor, seja do nosso coração, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Falas através de um irmão, tua voz me acalma, abro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra, falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E nós vamos declarar, vamos lá! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar. E a perseguição, vamos lá, ei! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga mais forte, vamos lá! E não caminhamos, diga! Pelo que cremos E o que nos nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo, como pastor, conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Nós te adoramos, nós te adoramos. E fala comigo, diga, fala Senhor, decidi. Fala Senhor, e fala comigo, como pastor, que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz. Oh, oh, oh. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Dê glória a Deus bem alto pro Senhor. Aleluia. Nas palmas, vamos lá, aleluia. Aleluia, Senhor. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por meio dele, nada poderia ser feito sem ele. Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Oh, 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 oh.
tudo que foi feito se fez por Deus. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida a luz dos homens, e essa luz iluminou as trevas. Jesus, diga, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus, Jesus, Ele é luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, é o nosso Senhor. Por isso nós declaramos bem forte a Ele. Diga, Jesus. Diga, Jesus, luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo, é o nosso Senhor. Ele é a luz do mundo, é o nosso Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Quem pode imaginar a face do nosso Senhor? Nossa mente é limitada demais para conseguir cogitar como seja. Mas nós ansiamos por esse dia em que nós iremos poder ver Ele face a face. Amém, igreja? Se é como um leão, Seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Declare, igreja, sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Declare, igreja, seja adorado aquele
santidade, Senhor, pela tua grandeza, Senhor. Louvado seja o Senhor, porque nossa mente não consegue, Senhor, ver ou cogitar como tu seja, meu Deus. Mas que essa ansiedade possa estar cada dia em nosso coração, Senhor, de poder te contemplar face a face, Senhor, de poder ver tua grandeza, Senhor. Nós te conhecemos, Senhor. Nós cremos, Senhor, na tua grandeza, Senhor. Nós cremos que tu és infinito e no que tu pode fazer em nossas vidas, Pai. Oh, Senhor, seja glorificado. Neste momento a igreja vai repetir esse refrão lindo para a glória do Senhor. Amém? Seja adorado. Nesse momento, amados irmãos, amém. Oh, aleluia, aleluia, dê uma glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu meu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Então a minha história vai
nós te exaltamos. Não há palavra, Senhor, nesse mundo que possa descrever, Pai, o quanto nós te amamos, o quanto somos gratos a Ti. Perdão, Senhor, por todas as vezes que não reconhecemos esse tão grande amor. Tu és santo, Senhor, santo. Quem somos nós diante da Tua grandeza? Quem somos nós diante da grandeza do Senhor? Oh, declare para Ele nessa noite que você o adora, que você o ama, que você é grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele fez na sua vida, por ter se entregado naquela cruz, por ter derramado graça sobre nós, porque nós somos salvos através do sangue de Jesus, pela graça que foi derramada sobre nossas vidas. Aleluia! Ele é o plano perfeito, Ele nos salvou, Ele nos salvou. Aleluia! Aleluia, Jesus! A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, já é bem conhecido por todos. Fala sobre um coração alegre. Diz assim: cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com... Glória a Deus. Então nesse momento, meus irmãos, vocês têm a oportunidade de trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Que os irmãos possam fazer isso de coração. Não se sintam obrigados, mas faça isso de coração. Crie dentro do seu coração o desejo de participar da obra de Deus. Quando damos com alegria, somos acrescentados em bênçãos. Tudo o que precisamos, Deus dá. Por isso, dê a Ele com alegria e com sentimento de reconhecimento. Como já falei, quando damos com alegria, geramos em nós um coração grato. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for.
E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga, tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tem, diga. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde. E nós vamos declarar mais forte pro Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti. Nosso Jesus, sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu te levarei por onde eu for. Oh, Senhor, o que somos nós sem tua presença? Não somos nada, não somos nada, Jesus. Sem o teu amor, sem o teu amor, nós te adoramos, nós te exaltamos. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Nós te adoramos, te exaltamos, porque tu és santo, santo, santo. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Sem o teu amor não somos nada, não somos nada, Não temos nada. Quem somos sem o Senhor? Aonde podemos sem chegar, a nos chegar sem teu amor? Nós só temos a ti, Senhor, Rei dos reis, Rei dos reis. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque só temos a ti, Senhor. Como os discípulos naquele dia disseram: aonde iremos sem o Senhor? Aonde nós iremos sem o Senhor? Aonde nós estaremos sem o Senhor? Nós só temos a ti, Senhor. Nós só temos a ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida. Oh, Ele nos deu vida em abundância. Oh, Senhor, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei, eu nada serei, Senhor. Oh, tu és poderoso. Oh,
amor, se eu não tenho a ti, não tenho. Declare bem forte com teu coração, com a tua mente, com toda a tua força. Eu nada serei, Senhor, a presença é o que me basta. Te levarei, eu te levarei, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, em adoração ao teu santo nome, porque tu és poderoso. Tu és poderoso, poderoso, poderoso. Aquele que está acima, Pai, de todas as coisas. Aquele, Pai, que governa, reina para todo sempre. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós te bendizemos, Pai, o teu santo nome. Nesse lugar, nesse momento, junto com o teu povo que se reúne, Pai, nos quatro cantos dessa terra, nós levantamos o teu nome, porque tu és poderoso, tu és maravilhoso. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Oh, Senhor, recebe nossa adoração nessa noite. Recebe, Pai, os dízimos e ofertas, que eles possam ser usados para alcançar aqueles que ainda não foram. Pai, ajudar os necessitados. Nos ajuda a administrar bem, Pai, cada recurso, para a honra e glória do teu santo nome. Oh, Deus, que o Senhor abençoe cada um que pôde, aquele que não pôde nessa noite. Que o Senhor abençoe a todos com a tua presença em casa, na família, Pai, no nome de Jesus, trazendo transformação, trazendo cura. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, trazendo, Pai, salvação. Nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus bem forte aí. Aleluia, Senhor, tu és poderoso. Glória, glória, glória. Enquanto você abre tua Bíblia em Marcos no capítulo 11, você vai deixar bem aberto aí tua Bíblia. Nós vamos para os avisos, tá? Tem um videozinho aqui que vai passar aqui para os irmãos nesse momento. E logo depois a comissão do retiro vai estar também trazendo uma pequena palavra aos irmãos. Marcos capítulo 11, né? Igro, faz teu nome. Aleluia. Fique ligado que já já você irá receber uma palavra mais do que especial. Mas antes, olha só esses avisos que preparamos para você, para celebrar juntamente conosco nesta semana. Olha só. Toda terça-feira, às 19h30, temos culto de oração. Venha orar, venha interceder e ser abençoado pela palavra do Senhor. E toda quarta-feira, às 19h30, teremos o nosso curso de transferência e batismo. Então você que vem de outra igreja ou que ainda não é batizado e quer fazer parte da nossa membresia, você está intimado a participar do curso. Toda quinta-feira, aqui na Igreja Batista da Vila Brandão, às 7 horas, nós temos o encontro de Mensageiras do Rei. Você que é menina de 9 a 16 anos está convidada para participar conosco. E nessa sexta-feira, nós temos a reunião de homens, a partir das 19h30. Você que é homem, não fique de fora. Eu quero estar fazendo um convite muito especial para vocês. Vai acontecer amanhã no Parque Linear, dia 9, o primeiro evangelismo de 2026. Vai ser uma bênção. Nós temos cremosinho, onde o preço já foi pago. Temos água, onde o preço já foi pago. Vai ser uma bênção. Eu conto com toda a igreja amanhã, a partir das 5 horas, no Parque Linear. E você, que está ansioso, querendo que esse dia chegue, que finalmente vai chegar. Estamos na última semana para o nosso dia 14 a 17. Nós estamos esperando você no nosso retiro espiritual. Esperamos você lá. Amém. E com essa mesma animação, os avisos do retiro, né, que não poderia faltar. Irmãos, como nós estamos já na reta, né, digamos assim, final, lá no local do retiro, como vocês puderam observar numa mensagem que foi mandada, já está disponível para os irmãos marcarem o local. Os que vão, no caso, usar a barraca, né, porque a Bate-Caverna já está lá
sendo arrumada tudo direitinho para os irmãos que vão ficar na Bate-Caverna. Lembrando aos irmãos que demarque o local do tamanho certinho da sua barraca, até porque para não ficar algo desorganizado. Só lembrando que nós fizemos lá um mapeamento e fizemos ruas, umas pequenas ruas asfaltadas e com sistema de saneamento. E nós não vamos, irmãos, deixar desorganizado. Se porventura o irmão chegar lá e colocar em um local indevido, a gente vai pedir que você retire. Então, o mais provável é que, antes de ir até o local, você esteja comunicando a gente da comissão para saber se vai ter alguém lá. Porque, igual hoje à tarde, o irmão Igno estava lá hoje e foram alguns irmãos demarcar. E ficou tudo ok, amém? Não marque um tamanho maior do que a sua barraca, até porque não há necessidade de ter um quintal ou uma área, um alpendre, né? Não tem essa necessidade. O horário de saída, meus irmãos, para os irmãos que não têm transporte, no sábado, às 14 horas, estaremos aqui na igreja para poder levar os irmãos. Sábado, às 14 horas, aqui na frente da igreja, iremos levar os irmãos que não tem como ir até lá, ou não tem transporte. As nossas inscrições, irmãos, por questão de organização financeira, a comissão estará fazendo a inscrição até quarta-feira. Então, você tem segunda, terça e quarta. Se você ainda não fez, o Marcelo já mandou o link no grupo, vai mandar novamente para que você possa fazer. Só lembrando que a época de parcelar já passou, desconto já passou. É de R$ 165. Um outro detalhe, os irmãos que querem saber a questão do valor do PF. O PF será no valor de R$ 25, almoço e janta, né? E o café da manhã no valor de R$ 10. Lembrando que os irmãos, que os primeiros inscritos, até uma certa numeração, vai ganhar um brinde. Então, se você não fez a sua ainda, creio que ainda tem alguns disponíveis, corre, porque a gente tem uns mimos para entregar, para um número limitado de inscrições. E só lembrando também que a cantina Buchinho Cheio vai funcionar da mesma forma que o ano passado. Os irmãos estarão realizando a transferência para um Pix que será enviado pela Juliana, no grupo da igreja, e aí você vai gerar, no caso, um crédito. E se você não consumir tudo que você pagou, não se preocupe, nós iremos devolver. Tudo será prestado conta com os irmãos. Então, lá não vai ser liberada a internet, até porque eu creio que se todos os irmãos forem para lá e for para usar a internet, não vai, de certa forma, não vai ser assim um retiro, né? Vai ficar algo meio na mesmice daqui da cidade. Então, os irmãos façam com antecedência, até por questão mesmo de nós nos organizarmos. No mais, irmãos, estejam preparados em oração, com o coração alegre, porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e nós temos organizado tudo com muito carinho para receber todos os irmãos lá. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enviando, né, o seu valor como crédito e tal, para você estar usando lá, tá bom? Glória a Deus. Buchinho cheio, amém? Glória a Deus. Só os últimos avisos aqui é sobre a questão, né, da disciplina na igreja, amém? Então, na igreja não pode usar celular no horário de culto, né, a não ser para usar a Bíblia, tá? E quando você for usar a Bíblia, seu celular tá no modo morto, né? E só abrindo a Bíblia. Que modo é esse? É o modo avião, tá? Não vai chegar mensagem de jeito nenhum, nem dados móveis, né? Nem o Wi-Fi do Felipe Cortes que você tem, não vai chegar, amém? Glória a Deus. Então, proibido o uso do celular. E o cantinho do que nada é para aqueles que não estão interessados no que está acontecendo aqui dentro. No horário de culto, ele se levanta e vai para lá. Por exemplo, está tendo jogo agora, aí ele quer falar do jogo na hora do culto, né? Isso aqui dentro é proibido. Aí ele se levanta, vai lá fora. Sentou lá, o conselho que eu dou, vá para a praça, vá lanchar, que é muito melhor. Aqui na igreja, né? Atenção, tá? Sem conversinhas paralelas sobre novela, sobre bloco de carnaval, tá amarrado. Em nome de Jesus, viu? Então, vamos focar. E evangelismo, amanhã. Não esqueça. Quero chamar aqui, você vai dar uma salva de palmas para essa turma que eu vou chamar aqui. O Wendel Gabriel Freitas Nascimento Silva. Aleluia. Kevin Oliveira Gonçalves.
Carla Gabriela Carvalho de Santos Barbosa. Aleluia. É Silva ou é Santos? Aleluia. Só esse, desculpa, Barbosa. Vem cá, o Wendel terminou o curso para o batismo, né? Foi uma bênção, glória a Deus. E a Carla e o Kevin, né, que já está até aqui vestido na camisa top do batismo, né, batizaram hoje. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé. O Wendel, né, vai estar passando pelo batismo também. Ele terminou a classe de batismo ontem, tá? E aí tem o Enzo também, né? Que vai estar terminando. E aí nós vamos ter o privilégio de ver essa turma toda descendo as águas. Aleluia. Amém? Então estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecemos pela vida, Pai, desses irmãos. Do Wendel, da Carla, do Kevin. E que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, enchendo de graça e de favor, Pai, suas vidas. E que eles possam estar cada vez mais alicerçados no Senhor e na tua palavra. Nós te agradecemos e abençoamos no nome de Jesus. Amém. A foto oficial. Amém. Eu acho que essa última não prestou não, que eu fechei. Vamos lá. Vamos ficar em pé. Marcos 11. Marcos 11. Carol não tem microfone, né? Certo. Marcos 11, nós vamos ler aqui, a partir do verso 1. Amém? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo vai devolver. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, te agradecemos pela tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Nós colocamos nossa mente totalmente alertas e receptivos para receber do Senhor, porque sabemos que nunca mais seremos os mesmos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco, continua falando conosco nessa noite, no nome de Jesus. Levanta a tua Bíblia bem alto aí. Aleluia. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Mais linda desse mundo. Aleluia, glória. Hoje nós vamos falar sobre o zelo pela casa de Deus e a glória do seu nome. Amém? Marcos 11 marca essa última semana aqui de Jesus, né, do ministério terreno dele ali. E ele entra em Jerusalém não como um líder político. Interessante que ele vai entrar em cima de um jumentinho. E aquela turma estava esperando, de alguma forma, um líder político, um líder militar. Como hoje nós vivemos dias assim. O Brasil passa por essa questão política polarizada, aquela questão toda, esquerda, direita, centro, quem é de esquerda é isso, quem é de direita é aquilo, quem é do centro é isso, e um monte de coisas. E o Brasil tem clamado, né, também da mesma forma por um líder político. Assim como aconteceu com o povo de Israel lá atrás, quando eles pediram um rei. E aí o povo acaba indo por esse lado. Vê Jesus, reconhece que ele é o Messias, reconhece que está fazendo obras, sinais, milagres, prodígios, pessoas estão ressuscitando, mas nós precisamos de um líder militar que derrube Roma e coloque Roma debaixo dos nossos pés. Nós precisamos, como brasileiros, de um político que derrube o mal. Irmãos, o próprio Senhor disse que o mundo jaz no maligno. E quando nós colocamos nossas esperanças para uma mudança que somente Deus pode fazer no homem, nós vamos escutar a mesma palavra que Samuel disse para o povo de Israel: vocês serão apenas escravizados, vocês serão apenas levados de um lado para o outro em sofrimento, porque vocês têm um Deus e estão rejeitando.
Nós sim temos que votar, é a nossa parte, né, como cidadão, e nós temos todo o direito de escolher com princípios cristãos, porque a política não está acima do Evangelho de Deus, amém? A política não está acima de Cristo, amém? No Brasil não é bem assim, mas nós temos como cristãos um princípio, que a Bíblia, a palavra de Deus, o reino de Deus está acima de todas as coisas. E quando Jesus chega aqui, muitos estão levantando palmeiras e tal, uma coisa maravilhosa, mas Jesus não vai fazer o que eles queriam que ele fizesse. Jesus não vai pegar o imperador romano e destituí-lo do seu cargo. Jesus não vai pegar ali os líderes que estão oprimindo aquele povo e jogar eles no chão e expor eles à vergonha pública como mão poderosa e braço firme. Jesus chega simples, mostrando que é Ele que deve ser adorado. Quando nós olhamos para essa questão do capítulo 11, de templo, de culto, nós não tem como voltar para Êxodo, capítulo 27, aonde Deus estabelece o que é um culto. Lá em Êxodo 27, bora abrir lá, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 27, Deus mostra o que é um culto, o que é um templo, o que deve ser feito na adoração a Ele. Êxodo, capítulo 27. A gente vai ler aqui, eu não vou ler todo, mas eu vou saltando aqui alguns versos para a gente entender. Versículo 1: faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 30 centímetros de altura. Faça uma ponta de uma forma como um chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça, com um altar que será revestido de bronze. Versículo 9: faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino, traçado, com 20 colunas de 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata na coluna. Verso 20: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do altar, do entardecer até o amanhecer. E esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Né? Agora no capítulo 28, ele fala sobre as vestes, verso 1. Chama teu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Versículo 6. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado, de fios de ouro, de fios tecidos azul, roxo, vermelho, trabalho artesanal. 15. Faça o peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça como colete sacerdotal, de linho fino, trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul. E o último verso 43. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão, para os seus descendentes. Deus estabelece em Êxodo o que é o culto, o que é o lugar de culto. Ele vai descrever o altar, o átrio, o lugar da oferta. E o culto vai começar com sacrifício, não com emoção, mas com sangue. Quando a gente lê o texto, é essa a característica do culto. O culto tem que começar com sacrifício, derramamento de sangue. Deus não exige, ali um gosto humano. Ele impõe o seu plano perfeito para o que é o culto. Amém? Ele não está preocupado se os homens vão gostar daquilo ali. E não é uma visão muito legal. Se você tem a ideia do que eu estou falando, de Êxodo, tabernáculo, aquele momento ali, de adoração, no momento de sacrificar o animal, aspergir o sangue, não é uma visão boa, tá? De se ver. Mas era o culto que Deus pediu para os israelitas fizessem. Amém?
E Deus vai também estabelecer quem vai ministrar no culto. Ele coloca ali os sacerdotes e como os sacerdotes vão se vestir e como esses sacerdotes vão adorar o Senhor. Porque se eles não adorarem do jeito que ele pediu, como a gente leu no último verso, vão morrer. Na hora que entrar, morre, porque é para ser adorado daquele jeito. E no Novo Testamento, o Senhor vai trazer a revelação especial em Cristo Jesus, nos mostrando o que é um culto de adoração ao Senhor, com ordem, decência, e a palavra sendo ministrada, louvores, cânticos, hinos, salmos espirituais, e aí nós conseguimos entender plenamente que nós temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo. Não mudou. Do Velho Testamento ao Novo Testamento, o mesmo princípio. Sede santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Aleluia. E aí a gente volta para o Marcos capítulo 11. Volta para lá. Quando nós temos essa base do que é, então, o culto, o que ele pediu, como que deve ser adorado, o Senhor Jesus entra no templo, não como mais, no templo ali como Senhor, não como um político, não como alguém do exército militar, não, ele entra como o Senhor, não como visitante. Marcos capítulo 11, verso 15 e 18, acompanha comigo aí, Marcos 11, 15 ao 18, olha o que o Senhor diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que estavam vendo. Meu Deus, espera aí, só um minutinho. Deixa eu focar aqui. Será que eu vou precisar de um óculos mesmo? Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam as pombas, olha aí, até as pombinhas, e não permitiu que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. 17. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada como casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de... Quem foi que disse isso? Não foi o Bruno não, que acabou de dizer. Quem foi que disse isso? Vocês fizeram dela o quê? Vixe, Jesus pregava desse jeito. 18, vamos lá. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de quê? Levantá-lo, colocá-lo no altar, tê-lo como um mestre. O que está dizendo ali? Pois o quê? Temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. A purificação do templo, Jesus vai expulsar os comerciantes. O problema não é vender. Daqui a pouco vai ter cantina dos embaixadores, amém? Os irmãos que estão aqui vão ali fazer o pré-lanche, Então vão ali, vão comprar, vão ajudar os embaixadores e tal. O problema não é vender. O problema é usar o templo apenas para isso, como um comércio, como um lugar onde Deus está fora, a sua palavra está fora, todas as outras coisas que o Senhor pediu para fazer está fora, mas o que importa é o que nós pensamos, o que nós fazemos. O que importa são os nossos projetos, não o projeto de Deus. Esse é o problema. Então Jesus vai expulsar os comerciantes. Tem muitos que não são comerciantes, que estão dentro da igreja hoje, que seriam expulsos também, porque só vão para a igreja por questões religiosas, buscar bênção e não o Senhor. Só querem saber do movimento, mas não querem saber da palavra. Não querem saber do próprio Deus da palavra. Esses, infelizmente, a palavra de Deus diz, já estão condenados pela própria palavra. Porque quando nós encontramos com Deus, nós temos que ter primeiro, o entendimento de que foi Ele que nos encontrou. Não é nós que vamos, é Ele que vem até nós. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Aleluia, glória a Deus. E ele vai dizer que aquele que ele trouxe, de maneira nenhuma vai ser lançado fora. Aleluia. Mas aí o problema, o humano é tão religioso e tão distante de Deus, que ele bate no peito e diz que quando eu quis ir, eu fui.
Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu faço, porque eu sou assim. E não tem quem me empate. Se eu disse que ia para a igreja evangélica, eu fui, eu estou na crença, e ninguém me tira. Quem aqui já escutou isso? Eu já escutei demais. Momento de evangelismo, pessoas que são membros de igreja falando, não, eu já sou da crença. Me explica essa questão de sou da crença aí, só para me entender. Não, eu sou membro da igreja tal, já faço parte da crença já. Abre aí João 3,16, bora começar bem aqui de novo. Nós não estamos vivendo religião, nós estamos vivendo crença, nós estamos vivendo Cristo, que nos salvou, dá um glória a Deus. Nós não estamos presos a essas questões mundanas. Quando Jesus encontra com a gente é liberto desse entendimento. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Jesus espanta ou expulsa essa galera, sai daqui, comerciantes religiosos, porque aqui é lugar de oração. Aleluia. O templo ali tinha perdido um propósito. Qual era o propósito? Glorificar a Deus. Não se glorificava mais a Deus naquele tempo, glorificava o homem, glorificava as suas posses, né? Por isso que tinha o comércio das pombinhas que a gente viu, tinha o comércio lá, que eram animais mais simples, mais baratos de comprar, né? Tinha, porque nem todos podiam comprar os animais mais nobres ali, para aquele momento. Então, eles também faziam separação. Aquele lugar lá é dos pobres, que compra pomba. Aquele lugar lá é dos mais humildes, que compram os bichinhos lá mais simples. Agora, quem quer fazer uma oferta? Era vendedor, irmão. Vendedor naquele tempo, e hoje é a mesma coisa. Quem quer fazer uma oferta boa, agradável ao Senhor, que chegue com um aroma suave às narinas do Senhor, vem comprar aqui na minha tenda, porque aqui eu tenho o cordeiro sem mancha, aqui eu tenho... Era desse jeito. A glória de Deus e acabou. A presença de Deus e acabou, porque estavam mais preocupados em realizar negócios dentro do templo do que adorar a Deus. Jesus não vai pedir permissão, irmãos. Quando nós encontramos com esse tipo de coisa, a gente não pede permissão, a gente diz logo na cara, está repreendido no nome de Jesus. Isso não é cor de Deus. Só 1, 2 disseram amém, mas é assim mesmo. Quando nós não estamos vivendo o evangelho, tem que sim que falar, está repreendido, eu vou viver a palavra de Deus, e eu não vou me amoldar aos padrões desse mundo, no nome de Jesus. É isso que o Senhor está passando aqui. Ele age com autoridade, e a autoridade messiânica, Ele então demonstra para aqueles que Ele é maior do que o templo, do que os sacerdotes e do que tudo que existe. Como assim? Maior que o templo? Hebreus 8, 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Jesus é maior do que o templo. O mais importante, que é o que estamos tratando, é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, não por seres. Existe o verdadeiro, aquele era a sombra, e Ele é o Senhor, Ele é maior. Acabou com esse negócio aqui. Adorem a Deus, orem a Deus, que é isso que foi pedido a vocês. Não foi pedido para vocês ficar vendendo nada aqui. Foi pedido para vocês adorarem ao Deus único e verdadeiro. Ele é maior, não somente aqui, capítulo 9 agora de Hebreus, verso 11, 9 e 11. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por um homem, isto é, não pertencente a essa criação. Eita glória! Ele é poderoso, Ele está acima, não somente aí, agora o capítulo 10, versículo 19, até o 21, 10, 19 ao 21. 10, 19 ao 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar... Pelo sangue de quem? Aleluia! Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. 21. Também temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, e Ele é o nosso Senhor Jesus. Aleluia! Ele é maior que o templo, maior que o sacerdócio, maior que o sistema religioso que estava vigorando naquele tempo, e maior que o sistema religioso que vigora nesse tempo que nós vivemos. Nós temos que ter esse entendimento.
É por isso que essas confusões acontecem aí, né, essas questões culturais, músicas, porque nós ainda estamos olhando para a cultura como se fosse algo que nós temos que levar como o princípio da nossa vida. Eu sou brasileiro, eu sou um cidadão do mundo e eu tenho muito orgulho disso. Mas quando o evangelho chega, ele demonstra que nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos agora um novo reino, um novo costume, uma nova cultura, e todas as culturas do mundo têm que se render a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia! E é isso que Ele nos chama a entender. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote, é Ele que entra no santíssimo lugar e paga o preço por nossas vidas. Não tem nada nesse mundo que seja maior, meus irmãos. Podemos usar questões culturais, podemos usar sim. Eu poderia estar vestido agora com uma beca daquelas lá da África, colorida, com aquele negocinho que ia ser bom que ia esconder algumas coisas, e tá bem bonitinho. Poderia estar vestido aqui como, por exemplo, a cultura anglicana, com um negocinho branco aqui, né, e tal. Poderia estar vestido, não tem problema nenhum. Agora, nenhuma dessas coisas é superior a Cristo. Nada dessas coisas vai ser superior àquele que se revelou a nós, que se entregou por nós, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Nós temos que entender isso. Por isso, o juízo sobre essa religião sem fruto. Aqueles que estão vivendo só em negócios, em religião, né, na crença, o Senhor vem e vai trazer condenação. Marcos capítulo 11, verso 12 a 14. A figueira sem frutos. Olha o que o Senhor vai nos trazer. Marcos 11, 12. Ficou ruim até para pegar o copo. Esqueci. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, 12. Olha o que diz aí. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma do teu fruto. Os seus discípulos ouviram, né, dizer isso. Agora a gente vai para o verso 20 e 21. 20 e 21. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, né, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Rabi, mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Olha que interessante. Folha sem fruto é igual aparência sem vida. Religião tem isso. Roupas bonitas, trajes elegantes, formas de agir, jeito de falar, mas tem morte no seu ser, porque é só aparência. Nenhum cristão que encontra com Jesus de verdade, que Jesus encontra com ele, deixa eu melhorar aqui, que Jesus encontra com ele de verdade, consegue viver de aparência. Não tem como. Obrigado pelo amém, Bruna. Estamos juntos, misturado. Aleluia. Não tem como viver de aparência quando Jesus encontra com a gente. Aí eu vou resumir de novo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos mostra quem nós somos, pecadores, afastados de Deus e dignos de condenação. Nos faz nos dobrar e reconhecer o único que pode nos salvar de nós mesmos e dessa condenação. Nós, a partir daquele momento, vivemos em novidade de vida. O Espírito novo, agora cheios do Espírito Santo, nós começamos a andar segundo a sua vontade. Como Efésios, o apóstolo Paulo vai falar com os irmãos: vocês foram selados com o Espírito Santo para as boas obras que de antemão Jesus Cristo preparou vocês para viver. Nós agora estamos vivendo essa boa nova, essa novidade de vida, e nós não conseguimos mais viver de aparência. A gente não consegue vir aqui para a igreja, levantar a mão: santo, santo, se eu não tenho a ti, não tenho. E lá fora, imoral. Eu falo as outras coisas?
Vou ficar só no imoral. Vem para a igreja. Segunda-feira. Abadazinho. Vamos acabar com tudo hoje. Não, é o meu trabalho, então eu tenho que vestir este abadá e fazer parte desse evento, porque eu trabalho, né? Eu não posso. Aceito sim, me dá uma aí. Não, aparência, religiosidade. Aí na terça-feira quer vir para o culto de oração. Isso é cheio de imposição de mão e pés. Era o que precisava. Porque isso não é evangelho, isso não é vida, né? Na sexta-feira com o abadazinho, as meninas, pá, no sábado. Que isso? Não é assim que o Senhor nos chamou. Folha sem fruto, é aparência sem vida. Tem muita árvore aí de figueira que parece que não percebeu que já está seca até as raízes. Terra seca, não é assim? Está seca até as raízes, já está morta, mas quer demonstrar uma pompa arrogante. Não, Jesus diz, esse tipo de entendimento do que eu vim trazer só gera morte. E se você não se render, você não vai ter vida. Israel tinha culto, tinha templo, tinha festa, mas não tinha arrependimento. Está lá, Jesus passando com o discípulo lá, quietinha. Eu fico imaginando a figueira, pensando, cara, eu estava aqui quieto, não era nem tempo de dar figo. E aí vem esses homens, e aí Jesus vai me ver. E pense na figueira que estava bonita. O texto é bem claro, ela estava cheia de folhas. Ela estava só esperando vir dar o tempo do figo. Mas Jesus vem, olha para ela com certeza pensa, não é tempo ainda não. Espera aí, Jesus. Jesus olha, cadê os frutos dessa figueira? Cadê os frutos dessa figueira? Não tem, seca e morre. Tem muitos cristãos que estão já há 5, 10, 15, 20, 50 anos dentro de igreja. O número da carteirinha é 7722. Sou membro da igreja. A pompa e dizer que é de tal igreja, não, é viver o evangelho. Isso é que vai fazer diferença na nossa vida. O que essa figueira representa? Aleluia, passei tudo aqui. O que ela representa? Uma fé sem arrependimento, um culto sem obediência, uma religião sem vida espiritual. É como aqueles que eu falei lá no aviso. Vai para um culto, aqui ou qualquer outra igreja de Colinas, chega, puxa o celular e a partir daquele momento, o que está acontecendo ali no culto? Está nem aí, ele está aqui. Quantos lugares eu já fui pregar, já falei para os irmãos, o cara está lá, e acontecendo louvor. Acaba revista. Na hora do culto. O que isso demonstra? Figueira morta desde a raiz, que não conhece Deus, não tem temor de Deus. Quando o Senhor chega, Ele mostra quem Ele é.
e coloca todo mundo no lugar, que é de filho adorando em obediência a Deus. E isso tem que ser uma marca nossa como cristãos. Porque a autoridade de Cristo, ela pode até ser questionada, mas ela nunca vai ser revogada. Marcos 11, agora o versículo 27 ao 33. 27 ao 33. A autoridade do Senhor vai ser até questionada, mas nunca revogada, porque Ele é o Senhor. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os religiosos, os mestres da lei, líderes religiosos, que perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer elas? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta, respondam-me, e eu direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Me digam. Aí Jesus apertou essa galera aqui agora. Continua. Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram? Mas, se dissermos os homens, seria um motivo para temer o povo, isto porque todos realmente consideravam João um profeta. O que nós fazemos agora? Porque nós estamos aqui com as vestes, nós estamos aqui com a autoridade dada pelo templo, ninguém está seguindo a gente, só esse cara aí. E se a gente falar que a autoridade de João era dos céus, ele vai perguntar por que a gente não aceitou, porque a gente não aceitou. E se a gente falar que é dos homens, vai ser perigoso para a gente, porque essa galera considerava João Batista um cara religioso considerado, né, como diz aqui, consagrado. E aí, se a gente falar mal dele, é perigoso esse povo tudo se reunir e descer a porrada de nós. Não sabemos, eles respondem. Não sabemos com que autoridade. Aí Jesus: pois também não digo para vocês com que autoridade eu faço. Porque a minha autoridade não está em vocês reconhecer. Pega a frase de impacto, aleluia. A minha autoridade não está em vocês reconhecerem que eu sou Deus. A minha autoridade já é porque eu sou Deus. Eu sou o Filho do Homem que está no meio de vocês. Eu sou aquele que haveria de vir, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Esqueci até da coluna. Ai, glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Ele tem autoridade, líder religioso que não vive a palavra, não tem autoridade nenhuma, irmão, irmã, né, que se diz irmão, irmã, que não vive o evangelho, não tem autoridade no evangelho em coisa nenhuma. Vai chegar na escola, vai chegar na faculdade, no trabalho, alguém vai perguntar assim: ei, tu é lá daquela igreja, né? A conversa é padrão, só muda o CPF. É, né, eu vou lá de vez em quando, né? Não, mas que dia que é o culto lá, minha irmã? Eu não sei nem te dizer. Religioso, morto, né? Vai ter evangelismo. Aí amanhã, na hora do evangelismo, ele vai e pergunta: que hora que é o evangelismo? Meu Deus, presta atenção no que nós estamos fazendo como igreja. Tem aviso, tem culto, tem arte, tem Instagram, tem Facebook, hoje tem tudo dizendo que hora que vai ser, onde vai ser. Os irmãos passaram aqui, fizeram um vídeo e só ficaram bonitos. Você viu aquela luz? Eu gostei daquela luz. Por que eu não fico daquele jeito? Né? Agora ali só tinha gente bonita falando, tudo, né? Pegaram o solzão do Nordeste e tal, coisa maravilhosa. Você viu? Eles falam, ouviu, e você não tem apego a uma coisa simples, que é a mais importante. Hoje nós batizamos, dá um glória a Deus. E às vezes você não vê importância nisso. Quem é? Quem? Ah, não vou não. Agora, se eu estivesse batizando Elon Musk, para sair do Brasil e não arrumar confusão para mim, né? Elon Musk estivesse lá, oh, thank you, e não sei o quê. Aí eu tô lá assim, né? Jesus, né? Como é que fala aceita em inglês? Tu aceita? Reconhece? Tinha helicóptero, tinha comitiva, tinha gente vindo dos governos. Elon Musk é batizado numa igreja. Agora, quando é uma pessoa simples, às vezes nós queremos rejeitar. E é um puxão de orelha mesmo, dá um glória a Deus.
Nós temos que viver a fé viva, não como esses líderes religiosos, porque Cristo vai trazer a verdadeira vida, que é a vida nele. Por isso também, ele é o cumprimento de Êxodo 27 e 28. Quando a gente olha para aquele texto e vê o que é o altar, o que é o sacerdote, o que é o templo, nós precisamos mais buscar lugares, porque o próprio Jesus disse: vocês não adorarão mais, nem naquele monte, e nem nesse, porque a hora já chegou, e é essa, aonde os meus verdadeiros adoradores me adoram, aleluia, em espírito e em verdade. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Marcos 11 mostra o cumprimento desse texto lá do Velho Testamento, nos mostrando que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É Ele que veio, é Ele que se apresentou, é Ele que se entregou, é Ele que morreu, é Ele que ressuscitou, é Ele que está sentado à direita de Deus Pai, é Ele que habita em nós. Não mais templos feitos por mãos humanas. Nós nos reunimos aqui, já está ficando pequeno. Vamos derrubar essa parede aí daqui uns dias, amém? Glória a Deus. Depois do retiro aí, né? Se ela vacilar, a gente dá uns tapas nela, amém? Então, nós vamos estar aqui derrubando para aumentar, para receber mais gente. Por quê? Para o nome do pastor, não, para que mais pessoas alcancem, sejam alcançadas pela graça de Deus, que nos salvou, que se entregou por nós. Nós não estamos vivendo religião. Qual é a aplicação então que eu trago para os irmãos para finalizar essa mensagem? Deus continua zeloso pela sua glória. O culto não é entretenimento, irmãos. É muito bom estar aqui adorando o Senhor. Como que é bom estar aqui adorando o Senhor? Eu não sei você, eu não posso nem dizer que eu sou suspeito, né? Mas quando eu não venho, quando eu não estou aqui, eu sinto falta. Eu acho bom demais estar adorando a Deus com os irmãos aqui. Às vezes quando eu vou em outras comunidades, não que não seja, mas eu fico olhando assim, nossa, lá na Vila Brandão deve estar bom também. Glória a Deus, né? Porque a gente tem saudade daquilo que Deus está fazendo no nosso meio, aqui a gente está ali feliz, alegre, mas nunca coloque na tua cabeça que culto é entretenimento. Os irmãos fizeram um vídeo bem bonitinho, mas não é para entreter, é para informar. Não é para você sair dizendo aqui, nossa, que vídeo legal. E aí, como foi a palavra? A palavra? Eu não sei, eu acho que ele falou em Gênesis, ou coisa assim. Meu Deus, está perdido. Perdido no lugar que era para estar achado, né? Ali fora tem achados e perdidos, certo? Você perdeu alguma coisa aqui, né? Você pode ir lá conferir. Tem uma caixinha de madeira onde a gente deixa as coisas que ficam aqui no templo. Só que aqui dentro eram os que estavam perdidos e foram encontrados, amém? Aleluia! Aqui é os achados, dá um glória a Deus. Por quem? Por Cristo. Por Cristo, é Ele que nos salva, tá? A igreja não é mercado, tá? A gente vai vender lanche, vai, para auxiliar o ministério da igreja. Mas, no momento de culto, nós estamos adorando o Senhor. Ninguém está vendendo coisa nenhuma aqui, amém? No nome de Jesus, é de graça vocês receberam, de graça dão. E a fé não é um espetáculo. A fé é transformação de vida. Ah, mas e os dons? Os dons aparecem. As pessoas vão ser usadas por Deus para viver os dons espirituais que Ele mesmo disse em sua palavra. Mas nenhum dom é maior que Jesus Cristo. Nenhum dom é maior do que sua palavra, o seu governo, é a exaltação dEle como Senhor e Salvador. Porque todos os dons, como a própria Escritura diz, é para a edificação da igreja. Edificação da igreja. A nossa vida agora é o templo. Romanos, o apóstolo Paulo vai falar com o povo romano ali, com os irmãos de Roma, sobre o que é viver uma fé genuína e verdadeira. Capítulo 12, verso 1 e 2. Abre aí, já pode ficar em pé. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de quem? Que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é, verso 2, não se amolde ao padrão deste, de qual mundo? Mas é do lá de Roma ou é o deste? É o de lá e o deste. Amém?
Não pode. Nós não estamos aqui para nos amoldar ao padrão desse mundo. Nós não somos cristãos só de março a julho, setembro a dezembro. Aleluia, viu aí? Nós não somos cristãos só pela metade. Quando acontece um movimento na cidade de Colinas do Maranhão, cadê? Aí aquela música ao contrário, cadê que não se vê nenhum irmão? Aquele irmão foi ver como é que está o movimento na Beira-Rio. Deixa de vir para o culto, deixa de servir o Senhor, porque vai ver como é que está o movimento lá no... Paulo, fiquei sabendo que está tendo um risca-faca lá no... Aí vai ver. Aí vem um mundano e fala assim, oxe, tu não é crente? Tu está fazendo o que aqui? Aí tem a coragem de dizer assim, quem é tu e circunciso? Nem para a igreja tu vai, vem falar comigo que moral tu tem. A moral que ele está falando ali mesmo no mundo é como a moral da mula com Balaão. Eu te arranhei e passei perto dessa ribanceira, vem aqui, porque tá bem ali na frente o anjo, ó. Tu não viu, porque tu disse que é profeta e não tem visão para ver. Agora eu que sou um animal, uma mula, eu vi. Olha lá, ó. Quando o Balaão olha o anjo, aí ele se rende. E o que eu acho interessante nesse relato é, a mula fala com ele, ele não corre. Ele discute. Ele está tão cego, porque ele é um profeta do mundo. Ele não é profeta de Deus. Para quem tem dúvida, já estou te respondendo. Balaão não é um profeta de Deus. É um profeta do mundo. Ele não tem visão de Deus. O animal teve. É por causa desse bem aí, ó. Fala com ele, em vez de me bater. Se dobrou. Tu não vai dizer nenhuma palavra contra o meu povo. É essa autoridade que muitos têm aí fora. Tu não é crente? Não estava cantando na igreja ontem? Está fazendo o que aqui? É hora da gente fazer assim, Senhor, obrigado. O Senhor corrige aquele quem tu ama. E eu vou sair desse lugar bem aqui, arrependido. E nunca mais eu volto no lugar desse. Pode me ameaçar, mas eu não uso um negócio desse mais. E vai viver o Evangelho, porque Deus nos salvou. Deus nos salvou. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós te agradecemos, Senhor, por esse entendimento. Obrigado, Senhor, por ter nos salvado, nos tirado, Pai, do mundo, nos mostrado o caminho, derrubado as escamas dos nossos olhos e nos feito enxergar a Tua tão grande salvação. Como Paulo, Pai, naquele caminho enxergou a Tua luz. O Senhor nos fez, Pai, enxergar a Tua luz, nos arrepender de quem nós éramos e viver agora, Pai, em plenitude a Tua palavra. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Perdão pelos nossos erros, perdão pelos nossos pecados, pelas vezes, Pai, que nós colocamos, Pai, as questões desse mundo como maiores diante do Senhor. Oh, Deus, nos ajuda a estar cada vez mais alicerçados no Teu amor, na Tua graça, no Teu Evangelho. Como homens e mulheres, Pai, tementes a Ti, que estão aqui como sal e luz dessa terra, como candeias, Pai, no nome de Jesus, como lamparinas que são colocadas no lugar mais alto para iluminar. Oh, Senhor, nos ajuda. Clamamos a Ti, continua adorando, louvando no Teu lugar. Oh, Senhor, nós Te adoramos, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Senhor, tu és poderoso, tu és maravilhoso. Se abalam, Cante, adora o Senhor, adora o Senhor. as portas se abrem, As mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Sobre nossas vidas, nossas casas, oh, pra dizer que tu és o Senhor. teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nos sentemos, Senhor, aos teus pés, declarando que somente o Senhor é Deus. Não há outro como o Senhor, não há outro. Nossas vidas estão alicerçadas no Senhor, rendidas ao Senhor. Oh Deus, tu és poderoso. Antes de terminar, eu queria perguntar: alguém aqui nessa noite que ouvindo a mensagem do Evangelho, ou às vezes já tem ouvido já há um bom tempo, nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? Às vezes você já tem sentido no teu coração, Deus já tem falado contigo. Nessa noite você quer publicamente declarar Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Levante uma de suas mãos, nós vamos orar por você. Ou às vezes você estava afastado, andando por caminhos longe do Senhor, mas nessa noite quer voltar. Há alguém aqui? Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos e cremos que a tua palavra não volta vazia. Oh Deus, tu és poderoso. Nós te agradecemos por essa noite, declarando, Pai, que somente o Senhor é Deus. O reino é teu, a glória é tua, e nós somos teus filhos, para viver em obediência à tua palavra e assim receber das bênçãos celestiais do Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossas vidas hoje e para todo sempre. No nome de Jesus, vai em paz, que Deus te abençoe. Vai viver a melhor semana da tua vida. Jesus transforma com a irmã Michele. Pegar a camisa do retiro com a irmã